Um salve a todos, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Aqui é o Evangelista Pensador. Vamos trazer uma palavrinha para você hoje, algo interessante, né? Que as Escrituras diz, que a Bíblia diz. Então, eu quero que você sempre entenda isso. Você sempre tem que pensar. Se você pensa, você existe. É importante isso. É importante você pensar. Usar o pensamento, usar a mente para entender as coisas, compreender. Não vai aceitando tudo porque existe ou está escrito, alguém disse. Ainda que seja formado, hoje um dos erros nossos, né? É acreditar que todos que são formados naquela tal de profissão, eles são certos 100%. Não. Tem tantas coisas, tantas maneiras de fazer cirurgia para os médicos. Foi mudada porque era errado, tá entendendo? Se você estuda a história da medicina, você vê que eles, quando faziam, por muitos anos, eles faziam cirurgia, e era interessante descobrir o poder da cirurgia, mas eles não limpavam os instrumentos e tudo mais, tá entendendo? E por muitos anos assim ficou, por centenas de anos. Então, e as pessoas morriam por causa disso. Depois que eles entenderam o poder dos germes e tudo mais, o mundo invisível e tal, né? Então, não só isso, tudo, né? Desde até construção no ramo civil, desde a parte psicológica, a psiquiatria, a psicologia, tudo muda sempre eles mudam, né? O café faz mal, não, agora o café faz bem. Então, a verdade absoluta não é porque o cara tem um curso ou ele fez um curso, uma faculdade, que ele realmente tem a verdade absoluta. Então não vai confiança, tem que ter a arte da crítica no pensamento, tem que pensar, você entender como é que funciona, né? Que nem os caras vão matar o cachorro no Brasil, eles aplicam uma anestesia, paralisante, que eles usam para caçar animais, né? Para derrubar os animais e tal, paralisante, né? Aí o animal tá vendo tudo que tá acontecendo, depois eles vêm lá com cloreto, né? E aplicam no coração, aplica na veia e mata, né? O cloreto de potássio, se não me engano, isso mesmo. Aí ele vai lá e aplica e mata o animal. E aí o animal morre. Aí só que você não entendeu o que aconteceu aí. Ele viu tudo o que aconteceu, ele sentiu tudo, sentiu dores terríveis, só que ele não consegue se comunicar. Apenas isso. E ainda assim, profissionais nessa área ainda tendem a entender, eles são estudantes e acreditam que o animal não sofre. Não, tem que ter o terceiro elemento, que é o que tira a dor, a sensibilidade de não sentir. Tá entendendo? E isso se dá, não tem 3 elementos para fazer isso, só quando vai matar os caras lá nos Estados Unidos, né? O cara foi penalizado de morte, ele tem os 3 elementos. Nesse caso, dos animais não tem, mas tem anestesia geral, que faz tudo esse sentido, faz todos os 3 elementos. Anestesia geral, o inconsciente do cachorro não sente a dor, né? Isso eu descobri quando eu fui levar meu cachorro para matar e teve o paralisante, logo veio o cloreto e ele gritou, uivou, né? Aí eu fui estudar na época, conversar com uma pessoa que era responsável de saúde no estado, que é meu tio, parente, né? E aí, na época, eu acho que foi isso mesmo, corri atrás de tudo, essas coisas aí, e aí eu entendi que realmente ele sente tudo. E o cara que não é formado, ele é só concursado, mas não era formado na época, né? Que passou nos concursos públicos. E os caras formados hoje acreditam, né? Os profissionais da área de cuidar dos animais acreditam que ele não sente nada. Eu conheci vários deles que acreditam. Tá entendendo? É a nova formação. São pessoas que não pensam. Aceita tudo, pegando tudo como verdade. E assim por diante, gente, né? Agora, então vamos pensar. E uma das coisas que nós não pensamos, ou ignoramos, ou não queremos, é a responsabilidade da comunhão com Deus.
Mas vamos ver o benefício dessa comunhão com Deus, que nós temos que ter a obrigação moral de termos todos os dias. Vamos entender um pouco dessa comunhão. É coisa rápida, vamos lá. Lá no livro de Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Interessante, George Miller, certa vez, aquele fundador do orfanato, do maior orfanato do mundo, que era usado pela fé, não diferente de hoje dos orfanatos, que tudo pede dinheiro para o governo e fica atrás do governo para pedir dinheiro para ajuda, O George Miller criou um orfanato, cuidava de 2.000 crianças, aonde ele só pedia a Deus, para Deus suprir a necessidade do orfanato. Não pedia para homem, não confiava, e seus funcionários também. E certa vez, passando uma necessidade, ele estudando, buscando as escrituras, o consolo de Deus, ele olhou esse versículo, entendeu esse versículo, rapidamente Deus fortaleceu o coração deles e rapidamente houve o resultado, o milagre aconteceu. Pessoas chegaram e trouxeram dinheiro do nada. Um dos acontecimentos. São 50 mil orações respondidas por George Miller. Então, que ele fez na vida dele, Deus respondeu. Sendo que 5 mil delas foram em 30 minutos. Incrível, Em 30 minutos. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse versículo. Vamos pensar. Usa a tua mente agora. Busquei o Senhor, pense nisso. Busquei. É buscar a presença de Deus. Hoje nós buscamos quando você lê a Bíblia, quando você abre teu coração para acreditar na Bíblia, na verdade, e lê-la. Quando você ora a Deus, separa um momento com Deus, você está buscando o Senhor. Quando você canta louvores, você está buscando o Senhor. Não é só o ato de ir na igreja, É o ato de buscar diariamente a Deus, assim como Adão. Adão, Deus conversava com ele todos os dias, de tardezinha, Aquela vontade em você que dá de tardezinha para tomar uma bebida com os amigos, ter um relacionamento com alguém, uma comunhão depois do trabalho, aquilo já está na genética da raça humana. Adão tinha com Deus. Então aquilo tem que ser para Deus, não que seja aquele horário, mas você tem que separar um tempo para Deus todos os dias, um momento para Deus. E é importante isso. E é importante você separar esse momento para Deus, com Deus, é muito importante, amados. Você entender isso, ter um relacionamento com o Senhor. Então, buscar o Senhor é ter um relacionamento com Ele diário, você e Deus. Não é você o presbítero, você o ancião, você o pastor, não. É você e Deus. Você tem um relacionamento com Deus na sua casa, estudando as Escrituras. Estudar a Escritura não é abrir aleatoriamente, é estudar, é do começo ao fim, do fim ao começo, é entender tudo. A palavra estudar significa isso no termo grego, não é você abrir aleatoriamente a Bíblia e lê-la, mas é você compreendê-la, entender totalmente ela. Tá entendendo? E nem sequer, na época existia o livro da Bíblia para abrir, assim que nas igrejas faz hoje, algumas pessoas fazem. Chega a ser, é interessante algo. O teu espírito está com tanta fome, que nem o corpo humano. Imagina você com tanta fome, você abre a versículo, a palavra de Deus, o versículo vem, e você está com tanta fome de comida, mas é um docinho, é uma comidinha só, não sacia. Mesma coisa, é até legal, abre, o versículo está lá, fala uma mensagem, uma promessa, algo bonitinho, mas não vai suprir a necessidade do teu espírito, não vai suprir você. Então é importante você entender isso, buscar compreender isso e estudar a Bíblia, tanto que na época era papiro, sabe, a abertura de um livro só, era um livro só por vez. Imagina só fazendo isso hoje, você entendeu? Era um papel na tua mão, cada um livro, não se juntava para abrir. Então, quebrando todas essas doutrinas mentirosas que hoje existem, porque Jesus Cristo usava um livro por vez para ler. Não pegava um livro e abria e colocava a mão lá por inteiro, que as pessoas fazem hoje, Muitas igrejas, denominações de pessoas, Caixinhas de promessa e tudo mais. Então, imagina só a Bíblia de Jesus. O livro de Moisés está lá, só o livro de Moisés. Está o livro de Neemias, só o livro de Neemias. Está entendendo? Era papiro, a maneira, É um rolo que se abria. Então, imagina dessa forma. Então, pelo amor de Deus, gente. Então, vamos criar doutrina ou criar regras, Então, claro que Deus fala muitas das vezes assim, mas tem que ser algo que Deus traz uma percepção. Isso já aconteceu com muitas pessoas, até comigo já aconteceu também.
Existe isso, um toque, você abre a Bíblia do nada, está mal, e Deus fala a palavra dominante, né? Isso é tremendo. Mas há uma percepção diferente. Agora, quando fala para estudar a Bíblia, não, aí não é para estudar. Isso aí para você, Deus falar alguma mensagem profética para você, pode acontecer isso, entendeu? Uma inspiração vir para você, uma pessoa fala, ó, Deus tem uma palavra para você, abre aí. Pode acontecer, não vou, claramente não vou tirar isso. Deus atua de forma que Ele quer, como Ele quer. Mas existe um princípio de estudo da Bíblia. E eu estou falando aqui de buscar o Senhor, é a palavra buscar, no termo hebraico colocado aqui, é buscar até encontrar e investigar. É buscar estudar totalmente a mente do Senhor, na palavra e na oração, implorar para Ele. Lembra aquela mensagem? Deus, eu não posso, eu não entendo sem o Senhor. Assim que você lê a Bíblia, você não pode, só porque você sabe interpretar português, ainda que você saiba 6 línguas diferentes, como Jorge Miller sabia, mas com 40 anos era professor de teologia e falava 6 línguas, mas não sabia nada da Bíblia realmente. E era teólogo, ou seja, ele só sabia as informações que livros davam da Bíblia. E o que a Bíblia falava, ele sabia que estava escrito, mas nunca tinha uma percepção espiritual dada por Deus. E aí você deve pedir para Deus, Deus, me dá uma percepção tua. Eu quero ver a Bíblia como o Senhor vê. Me revela. Eu não posso, homem nenhum pode, gente. Só pedindo para Deus. E se não pedir, nunca vai chegar, nunca será, nunca vai ser. Então, e ele disse, Deus respondeu. Como Deus respondeu? Filho, eu estarei com você. Não. É uma percepção. Ele estava naquele momento passando problemas emocionais. Problemas emocionais. Enfrentando problemas. E Deus livrou de todos eles. Dos temores que estava acontecendo mesmo, os problemas que estavam acontecendo, como Jorge Miller, o primeiro temor foi emocional, né? Que ele tirou o peso da preocupação de ter alimento para o orfanato, e o segundo, ele trouxe o dinheiro, da mesma forma. Aqui, o primeiro ponto aqui é temores emocionais, deve entender. Primeiro ele trouxe segurança, depois ele agiu, Deus agiu. E a palavra temor, interessante, livrou-me de todos os meus temores. A palavra hebraica que eu acho interessante aqui colocada. Imagina um armazém gigante. Imaginou? É isso que a palavra é grega colocada. Bem grande, um armazém, grandão. Um salão gigantesco, aonde coloca as coisas. E os temores deles estão tudo, está cheio de temores. O emocional aqui do camarada, do homem de Deus, estava destruído. Está entendendo? Está totalmente destruído. Ele estava totalmente oprimido. E Deus veio e tirou tudo. Livrou, a palavra livrar no hebraico aqui, é arrancar com as próprias mãos. Com força, tirar a força. Então, a consequência dele ter comunhão com Deus, de passar um tempo lendo, orando, foi Deus vir com o poder dele, tirar a força. O primeiro estado que ele faz é o emocional. Ele arranca a tua preocupação, o teu medo, e depois manifesta o milagre. E é assim que Deus age. E hoje foi esquecido essa comunhão, essa busca do Senhor foi abandonada. A gente ouve-se falar até 1980, 90 começou a acabar. E hoje aconteceu, ficou tudo para as igrejas em si, fazendo campanha, indo na igreja e pedir lá, e ninguém mais separa um tempo para ter comunhão com Deus. A comunhão virou um culto, que você tem que ir no culto ter comunhão com Deus. Tem igreja que tem que ir todo dia, a pessoa vai todo dia lá, ela pensa que está tendo comunhão com Deus. Está até tendo, com a igreja e com Deus. Só que a comunhão pessoal, aqui ele estava enfrentando uma situação, a comunhão pessoal, ela é a mais poderosa que tem para a tua vida. Como igreja deve se reunir, mas o que realmente traz libertação dos seus problemas, libertação da sua dor, dos seus fracassos, dos seus problemas financeiros, familiares, o que te liberta do pecado é a comunhão diária com Deus. Que acaba você deixando essa comunhão para ir na igreja, acaba não tendo comunhão, enfraquecendo o mundo espiritual ao teu redor, enfraquecendo a tua vida, é onde o pecado domina, a opressão, o medo, os temores, Satanás impera.
E assim ele consegue ter vitória na sua vida. E às vezes o simples fato de ter comunhão com Deus, como o John Ryder descobriu na Índia, de separar um tempo para orar, para buscar a presença de Deus, muda toda a tua vida, toda a tua história. O simples fato de ler e orar, incrível, muda o teu emocional e muda o teu mundo interior e exterior. E é isso que é importante. Essa comunhão com Deus traz a segurança do Espírito Santo, o poder de Deus, o milagre acontece. Amém? Então vamos buscar essa comunhão, vamos pensar? Vamos pensar um pouco por que a tua vida às vezes está cheia de consequências, cheia de problemas. Porque às vezes você não entende, você segue o reino de Deus. Você até se formou em teologia. Você, que nem o veterinário é formado às vezes, mas ele acha que não judia do cachorro quando o cachorro não consegue interpretar, ou seja, ele acha que o cachorro não está sentindo nada quando a gente está matando o cachorro, ele está sentindo tudo, só não consegue se comunicar. Tanto que o mesmo remédio que é aplicado esse paralisante é usado para segurar os animais na selva. Pega um leão, pega um lobo-guará, por exemplo, no Brasil, né? Um leão na África. Aí eles colocam no olho, porque paralisa tudo, eles colocam um paninho para ele não entrar em choque e ver o movimento, ficar desesperado, tá entendendo? E ter muito medo, para não ficar assim, ter um trauma, eles colocam um paninho no rosto do animal. Mas ele continua sentindo tudo, ouvindo tudo e vendo tudo. E às vezes vai lá o cara e é formado. Da mesma forma o cristão hoje é formado nas igrejas, pelas pessoas, por pastores, por anciões, por mestres da lei, seja que for o nome que se dá, sacerdote, não importa. Então o cara é formado pela doutrina da igreja, mas não é formado por Deus verdadeiramente, porque não pensa. Os seguidores de Deus pensam. Eles são pensadores. Está entendendo? Então, às vezes você está na igreja, seguindo a Cristo e tudo mais, mas a tua vida está errada, as tuas atitudes são erradas, prejudica os outros. Está entendendo? Às vezes é um caroço na sociedade e não vê, não enxerga. Às vezes você é uma pessoa que fez o concurso público, até inteligente, se formou, né? Fez o concurso público, hoje é um caroço. Você podia atender 20 pessoas, mas você atende 5 porque é preguiçoso. Está entendendo? E acha que está certo só porque tem concurso público, mas isso é um pecado gravíssimo para Deus. Mas por que você não consegue chegar como pecado? Você sendo cristão, porque você não tem comunhão com Deus. Mas se você tiver comunhão com Deus, Deus vai te mostrar na Bíblia que a tua atitude é pecaminosa. Às vezes você acha que não fofoca de ninguém, e quando tem comunhão com Deus, começa a ver que você é um fofoqueiro, que você julga as pessoas, condena as pessoas. Você começa a se preocupar com as pessoas, ter compaixão das pessoas, dos doentes. Você começa a andar no amor de Cristo por causa da comunhão. Aí você vai ficar fraco, não vai ficar fraco. É aí que está a força do amor de Cristo em você. Então, como que é importante a comunhão? A comunhão faz com que você enxergue, como um colega meu que é veterinário enxergou. Está entendendo? E ele foi atrás e realmente descobriu que isso é um fato. E aí ele começou a só matar os cachorros que estão em sofrimento, em vez de produzir mais dor no animal, ele vai lá e coloca anestesia geral. Ele colocou essa lei. Claro que a pessoa pode ser formada, que for, alguns eu conheço que é formado e sabe disso, esse veterinário sabe disso, que realmente é o que eu falei, é um fato, mas não está nem aí. Contando que o ser humano não saiba, que ele está, o cliente dele, contando que pague o que ele quer, ele mata de maneira mais barata dessa forma. Então, isso é um crime contra a natureza, contra os animais tadinhos. Só que o cristão, ele não pode agir assim. Seja o mundano haja, mas o cristão não pode, tem que ter amor até pelos animais. Tem que ter amor pelo próximo. Não pode mentir, não pode enganar. E você, só se tornando um pensador, que você consegue enxergar essas coisas. E a comunhão com Deus leva você a se tornar um pensador. E é isso que é importante. Você se tornar um pensador. Um pensador cristão. Um pensador que conhece o Evangelho. Um pensador de Cristo. Aleluia. Amém? Então vamos pensar, vamos meditar nisso. Leia esse versículo várias vezes hoje.
Medite nele. Pense nele no dia inteiro. Deixa a palavra de Deus. Fala, Deus, interprete esse versículo ao meu coração. Traz para mim a luz desse versículo, a verdade desse versículo. E você vai ver que Deus vai abençoar você, vai operar grandemente na sua vida, vai mudar a tua vida, a tua história. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês que me ouvem. E aí, um abraço do Evangelista Pensador. Vamos estar compartilhando, essa mensagem com as pessoas, ajudando outras pessoas, até mesmo cristãos ou não cristãos, para eles entenderem. E você que não é cristão, que não compreende ainda o Evangelho, Cristo é a solução para você. Cristo é a resposta para você. Aceite Ele na sua vida como Senhor e Salvador. Pede, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Quero saber se o Senhor é real mesmo. Entra na minha vida se o Senhor é real. Transforma a minha vida se o Senhor é real. Amém? E aí eu deixo para Deus provar isso para você. Amém? Deixo para Deus Pai, com o Espírito Santo, para provar a realidade de Cristo Jesus. Até mais, até na próxima. Um abraço.